Paz, irmãos, tudo bem? Glória a Deus. Estamos aqui no mês da família, por isso que eu estou com a Paulinha aqui, e vamos compartilhar da palavra nessa noite, uma palavra de Deus, do coração de Deus para nossas vidas. Amém? Levanta a tua mão para cá de novo assim e fala: Senhor Jesus, abençoa teus filhos para a glória do teu nome. Amém. Amém, queridos. Obrigado, Paulinha. Mulher mais linda dessa igreja, desse bairro, do Brasil. Suspeita, né? Ali, vamos orar. Né? Glória a Deus. Obrigado, Lúcia. Agora eu falo de longe, senão ela... Glória a Deus, irmãos. O Senhor é bom em todo o tempo, né, queridos? Queridos, eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos, nós colocamos, também divulgamos essa informação, e o tema que nós colocamos para estar dividindo com os irmãos é sobre o reino de Deus e a família, né, que está dentro do tema para esse mês de maio. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia, a sua Bíblia, no livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Pode ligar ali, né, cara? Eu também às vezes me confundo. Deixa eu ver se eu acho. Acho que é isso. Não, a outra. Essa aí acende, Claudinho. Acho que é a luz de fundo. Isso, achei. É porque eu fiz um curso na Alemanha para poder... O nosso médico amado fez ali um esquema de cores, outros já botaram o nome, né, Rosa? Mas vai funcionar. Glória a Deus. Amém? Gênesis, capítulo 1. Todos acharam? Vamos ler o versículo 26 e o 27. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e o 27 inicialmente. Amém? Todos acharam? Está aqui também, ali na projetada, diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vamos até o 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Pai, no nome de Jesus, que a Tua palavra, que é viva, eficaz e poderosa, venha falar aos nossos corações nessa noite. Essa noite estamos dedicando à família, esse mês de maio. Que a Tua palavra venha assim abençoar as nossas vidas, cada família que é representada também. Que nossos ouvidos espirituais se abram para ouvirmos e entendermos a Tua palavra. E que realmente sejamos apenas um instrumento em Tuas mãos para falar do que está no Teu coração. A Tua palavra ela é poderosa, Senhor, para fazer muito mais do que tudo aquilo que nós imaginamos. E é sobre a Tua palavra, no nome de Jesus, que eu clamo nessa noite, que o Senhor possa falar conosco e trazer uma mudança em nossas vidas, trazer a direção que nós precisamos como família, para avançarmos no Teu reino. Em nome de Jesus, e todos aqueles que creem digam amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto, um texto bem conhecido nosso, da igreja, que fala acerca da criação do homem. Um outro texto, aí também em Gênesis, que está no capítulo 2, no versículo 18, que diz assim: disse mais o Senhor Deus, Gênesis 2,18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Queridos, a gente entende que família
é um propósito de Deus. E é um propósito eterno do coração de Deus. Eu lembro de muitos anos atrás, uma frase que eu aprendi numa ministração também com relação à família, que dizia que o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para que o seu reino seja estabelecido na terra. Você pode repetir comigo? Propósito eterno de Deus é de ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus, para que o seu reino seja estabelecido na face da terra. E Deus, quando Ele criou Adão, criou Eva, e nós conhecemos a história que Deus os coloca no jardim. O jardim seria o local criado para que o homem e a sua mulher ali estivessem, ali dominassem, como nós lemos, ali se multiplicassem, ali sujeitasse toda a terra. E Deus, quando Ele coloca o homem ali, Ele coloca o homem com uma função de quê? De guardar o jardim, de cultivar o jardim. E como eu já falei aqui algumas vezes, em algumas pregações, que essa palavra cultivar vem de culto. E o culto que Adão oferecia a Deus era justamente o quê? O cultivo no jardim, era o seu trabalho no jardim do Éden. Aquele local era um local de moradia. Só que aquele local, ele era um local físico, mas também era um local espiritual. E por que aquele local era espiritual? Porque diz a palavra que todos os dias, o que acontecia? Deus, Ele vinha até o jardim, e ali Ele fazia o quê? Ele passeava com o homem. Ele tinha comunhão com o homem e com a sua mulher. Então nós vemos que ao mesmo tempo que Adão tocava nas plantas, que Adão comia dos frutos que ali estavam, junto com sua esposa, com Eva, que Adão tocava nos animais, ele também tinha o quê? A presença de Deus. Ou seja, o jardim do Éden, irmãos, era como se fosse o quê? Uma extensão dos céus na terra. Como estão entendendo? Amém. Só que no capítulo 3, que é o capítulo, acho que mais trágico de toda a Escritura, fala sobre o quê? A queda do homem. No capítulo 3, diz que a serpente, no versículo 1, que era mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 2, respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Irmãos, a serpente, você conhece a história, Satanás ali na serpente, ela enganou Eva e falou o quê? É certo que você não vai morrer. Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a ele. Só que nós sabemos também que Adão e Eva, antes da queda, eles já eram igual a Deus. Amém, irmãos? Eles já eram perfeitos. E esse engano de que vocês os olhos de vocês vão se abrir. Queridos, na realidade, quando Adão e Eva, eles desobedecem, eles pecam contra o Senhor, na desobediência, os olhos deles, na realidade, foram fechados. Porque antes deles pecarem, eles tinham uma visão aberta de quem? De Deus. E quando eles pecaram, os olhos espirituais, os olhos físicos, realmente foram abertos. Eles começaram a ver, ter uma
eles começaram, vou precisar só de um retorno para mim aqui, tá bom? Tá dando para me ouvir bem aí, gente? Tá? E só equalizar um pouquinho lá para mim, tá um pouco grave. E quando eles abriram os olhos, quando eles comeram, e diz que os seus olhos foram abertos, eles tiveram uma cosmovisão segundo, não mais Deus, mas segundo aquilo que a serpente passou para ele, aquilo que Satanás passou para eles. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando nós andamos fora da palavra, nós até achamos que estamos enxergando alguma coisa, que estamos tendo direção, mas essa direção pode ser uma direção segundo a minha vontade, não segundo a vontade de Deus. Irmãos, antes deles pecarem, os olhos deles espirituais já estavam abertos, eles já eram igual a Deus, eles eram santos, eles tinham todos os animais, tudo ao seu dispor. Eles tinham uma identidade. E quando eles desobedeceram, eles perderam a sua identidade. E o que é identidade? Identidade, irmãos, ela tem como a sua raiz a palavra idem. O que é idem? Idem é o quê? Cópia. O que mais? Igual. Então, quando nós falamos aqui que o propósito eterno de Deus é de ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus, ou seja, que sejam cópia de Jesus, que sejam iguais a Jesus. Por isso que quando eles pecaram, eles perderam a identidade com Deus, o caráter de Deus, a glória de Deus que estava neles. Irmão, nós como filhos de Deus, nós não podemos perder a nossa identidade. E qual é a nossa identidade? É sermos iguais a Deus, é sermos iguais a Jesus. Quantos estão entendendo? Essa é a tua identidade. E quando eles pecaram, irmãos, Deus, antes de Adão e Eva pecarem, Deus caminhava com eles, e Deus queria ser o quê? O Senhor deles, o Pai deles. E eles, quando eles pecaram, eles fizeram o quê? A partir de hoje, Deus, eu não quero mais a tua paternidade. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. A falta da paternidade tem levado pessoas a viver uma vida totalmente derrotada. O espírito de orfandade que domina sobre a nossa nação é algo muito sério. Paternidade. Durante alguns anos nós ouvimos muito a palavra assim: eu sou tua cobertura, eu sou o teu discipulador, eu vou cobrir você. Os mais antigos sabem disso. E depois, com o passar do tempo, surgiu uma outra palavra que ficou muito na moda, que foi a paternidade. Sou teu pai espiritual. Irmãos, algo que era bom na sua essência. Quem aqui... Vou melhorar a pergunta. Uma criança que é criada sem o pai, como você acha que essa criança ela vai crescer e se desenvolver? Por mais que nós vemos que a mãe, tem muitas mães que fazem papel de pai e mãe, sim ou não, irmãos? Que cuida, que trabalha, que sustenta, mas a figura do pai, irmãos, é algo que não pode sair da vida de uma criança. Porque a função do pai é proteger, a função do pai é prover, a função do pai é dar destino. Uma criança que não tem a figura do pai é uma criança que ela vai crescer e provavelmente ela não terá um destino.
E uma pessoa que não tem um destino, irmãos, ela caminha, aonde para apontar ela vai caminhar. Deus, ele falou assim: eu quero ser o pai de vocês aqui nesse jardim. Eu quero ser aquele que vai andar com vocês, que vai caminhar com vocês. Por isso que a palavra de Deus fala: ensina a criança, ensina o menino no caminho que ele tem que andar. E Jesus estava ali com Adão e Eva, andando no jardim, caminhando com ele, trazendo princípios, gerando uma identidade, falando: vocês são idem, vocês são iguais a mim. E ele fala lá no capítulo 2, façamos o homem conforme o quê? A nossa imagem, a nossa semelhança, que ele tenha domínio. Irmãos, Deus quer que nessa noite, irmãos, eu e você façamos um pacto com Ele, uma aliança com Ele. Renovemos a nossa aliança de falar: Senhor, que venha o Teu governo sobre a minha casa, que venha o Teu governo sobre a minha família, que venha a Tua paternidade. Irmãos, o pai não é aquele simplesmente que biologicamente colocou ali a sua semente em uma mulher e foi gerado e nasceu. O pai é aquele que caminha junto. O pai é aquele que dá o exemplo. O pai é aquele que dá o destino. Como estão entendendo, irmãos? A ordem que Deus deu para que não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, Ele deu para quem? Para Adão. Porque a função da liderança, do sacerdócio, era de Adão. E quando Eva vai e oferece o fruto a ele, Adão tinha que falar: não, Eva, não era para você comer. Se ele tivesse falado não, a história seria outra, irmãos. Qual estão entendendo? A história seria outra. Mas quando Deus o questiona, no versículo 11 do capítulo 3, Deus fala assim: perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, olha o que o homem falou, aquele que tinha que estar ali com a figura futura de um pai, de um provedor, de um protetor, de alguém que ia dar destino. Ele virou e falou o quê? Disse o homem, versículo 12: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A resposta de Adão não tinha que ser essa, irmão. A resposta de Adão lá atrás tinha que ser: não, Eva, você não vai comer. Irmãos, a minha função e a tua função como homem é trazer destino para a nossa casa, para a nossa família. É posicionamento. A nossa função como homens, como marido, é dar a direção. O caminho é esse. Eva pegou do fruto e comeu e foi dar para Adão. Adão tinha que falar: não, você está errada. A direção, a palavra que veio do Pai foi essa. E nesse mês da família, irmãos, Deus está nos chamando como homens para trazer destino para a nossa casa, destino espiritual, destino profético. Colocar as coisas em ordem, irmãos, porque uma casa que não tem a ordenação do Senhor é uma casa que ela não prospera. Deus, ele trouxe um padrão para a família, irmãos. E toda vez que nós saímos do padrão, alguma coisa acontece de errado no destino profético da família. E sabe qual é o destino profético da tua família? Foi o mesmo que Deus falou para Abraão: em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. A tua família está nessa terra, irmãos, para manifestar o reino de Deus. A tua casa aí, lá onde você mora, é o local aonde você precisa chamar novamente o governo de Deus. Como estão entendendo? A tua mulher, a tua esposa, as esposas, elas são bênçãos
muitas vezes a mulher ela toma muito mais uma posição assim, até de liderança. Irmãos, liderança é uma coisa, governo é outra. A mulher pode ser uma líder, até mais do que o marido, mas o governo, irmãos, é meu e é seu. O destino quem dá sou eu e você. Como estão entendendo? Então, queridos, a proposta do Senhor no reino, na família, era que o seu reino fosse manifestado, que os céus e a terra tivessem unido nesse propósito. E o homem rejeitou. O homem falou: não, nós não queremos o teu governo. E quantas vezes, irmãos, nós com nossas atitudes falamos dentro da nossa casa: não, Senhor, eu não quero o teu governo. E toda vez que nós fazemos isso, irmãos, nós podemos caminhar anos, mas o problema não é o quanto nós caminhamos até juntos como família, marido, mulher, esposa, filhos. A grande pergunta é: estamos caminhando na direção e no propósito de Deus? Que eu posso estar indo muito rápido em uma direção, mas não é a direção que o Senhor mandou eu ir. Esse que é o grande problema, irmãos. Jonas, ele escolheu uma direção. Qual foi a direção de Deus? Jonas, você vai para onde? Nínive. Mas ele escolheu outra direção. E foi para onde? Para Tarsis. E ele precisou ser engolido por aquele grande peixe. E do ventre daquele grande peixe ele clama ao Senhor. Irmãos, Deus está falando: ainda há tempo de você trazer a tua família para o propósito de Deus. Maridos, homens, esposas, filhos. O que é a família? O homem, a mulher e a sua prole. E os meus pais? São teus familiares, que você deve amar, você deve respeitar, você deve honrar. Mas segundo os princípios da palavra que Deus fala: por isso, deixa o homem pai e mãe, e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Está no capítulo 2, versículo 24. No momento, irmãos, que você se casa, você deixa o pai e a mãe. Deixar no sentido de que, não vou mais ver. Não é isso não, irmão. É amar, é respeitar, é honrar. Mas eles são o quê? Os seus familiares, os seus parentes, que você vai cuidar, sim, mas a tua casa é o primeiro lugar. Como estão entendendo? É a tua família, queridos. A nossa família, irmãos. E nós precisamos chamar esse governo de Deus de volta. Queridos, você quer ter sucesso? É andar de acordo com os princípios. Porque toda vez que nós quebramos os princípios, ou tomamos decisões que não foram aquelas que Deus direcionou, mais cedo ou mais tarde, irmãos, aquilo vai nos levar para o ventre do peixe. Como estão entendendo, queridos? Mas para que Deus ele pudesse restaurar a sua imagem no homem, para que ele pudesse fazer com que novamente o homem voltasse ao seu propósito, o que ele faz? O próprio Deus, ele se faz carne e ele vem habitar entre nós. Irmãos, família, Deus, quando colocou ali Adão e Eva, ele não fez isso simplesmente para que, sabe, porque o homem precisa casar. Ele falou assim: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma auxiliadora idônea. Sabe por quê, irmãos? Deus estava profetizando ali aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 5, ele fala: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Por isso, irmãos, quando tem um casamento, eu lembrei aqui agora do Cássio e da Márcia, se casaram aqui, né? Quando tem um casamento, você está profetizando, irmãos. Você está chamando a existência nessa terra novamente o jardim do Éden.
Você está falando que porque Jesus, irmãos, ele veio para essa terra, ele viveu nessa terra, ele morreu, ele ressuscitou, e ele foi aos céus, e ele está aguardando a sua noiva, a sua igreja, que somos nós, irmãos. E a sua igreja, diz a palavra de Efésios capítulo 5, é uma igreja santa, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Querido, nós precisamos nos olhar para o espelho assim como uma noiva no dia do casamento, que ela se olha e ela depois de pronta, de toda ataviada, ela se olha e fala: eu estou pronto para encontrar com o meu noivo. Irmão, não existe noiva feia. Você pode até falar: não, mas não existe, irmãos. Toda noiva é bonita. Irmãos, a mulher, uma vez eu vi um camarada falar assim: não existe mulher feia, existe mulher que não tem dinheiro, que o marido às vezes também não chega junto. Irmãos, faça como eu, toda semana 1000 pratas no cabelo da Paulinha. Joga os cabelos aí. Qual é o problema? Ele faz hora extra, hora a mais. Queridos, até aquela, hoje em dia, irmãos, é sério, querido. Irmãos, você dá estou falando assim um exemplo. Você coloca um valor na mão de uma mulher e fala assim: olha, vai lá e dá um valor. Spa, manicure, cabeleireiro. Irmão, não vai voltar feia, não vai. Ela pode ter o olho todo, não vai, irmão. Existem coisas que faz milagre hoje em dia, cara. Irmão, tem tanto creme. O cara casa com a abençoada. Ele vê, cara, que maravilha. No dia seguinte, depois do casamento, ele pode até se assustar quando acordar. Ele pode... Não foi você. Cadê ela? Mas, irmãos, hoje em dia tem tanto creme. Eu sei que a Paulinha vende tudo, irmão. A Paulinha vende tudo. É creme para isso, é creme para aquilo. Já estou fazendo propaganda. Ela fala: não, você demora a se arrumar. Eu falei: não, Paulinha, não demora. Eu também passo um hidratante. Passo, irmão. Não tem problema com isso não. Eu passo um hidratante, passo creme no cabelo, fico lá quase 10 minutos penteando meu cabelo. Mas a Paulinha, quando ela vai se arrumar, né, Paulinha? E aqui, e passa aqui, e batomzinho, e brilho. Às vezes eu estou assim e fico olhando, né? Ela nem percebe, eu fico olhando os adereços. Irmãos, a mulher tem muito adereço, cara. Não é verdade? O homem bota o quê? A gente bota uma camiseta, uma calça, um tênis, eu estou pronto. Mas, ela até falou: você não. Até aqueles que são um pouco mais detalhistas em algumas coisas, mas é muito rápido. Às vezes o cara está arrumado, o cara vem de tênis, de sapatênis, camisa. A irmã, e gente, às vezes eu vejo as irmãs aqui no nosso ministério, irmão. As irmãs chegam toda produzida, e amém, querida, é isso mesmo. Quando tem casamento, tu vê, o camarada bota uma blusa social, né, Itamar? Aquela blusa assim, fora da calça mesmo, direitinho. Mas a irmã não, ela dá aquele detalhe a mais. Tô vendo a Nara ali, faz assim, Nara, com seus cabelos. Tamar mandou um valor ali bonito, hein, Tamar? Não é verdade? Tá bonita pra caramba, Nara. Tá lá com os cabelão que fez, né? Irmãos, a irmã quando vai pro casamento, ela se produz, ela se prepara. E a noiva muito mais, querido. E eu quero falar para você, irmão, que Jesus, hoje pela manhã eu falei que Jesus está voltando, queridos. E a sua noiva tem que estar arrumada, tem que estar ataviada, tem que estar pronta, com vestes de santidades. E Jesus, quando ele vem à terra, Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos capítulo 1. Olha o que Jesus ele anuncia. Olha qual é a função da minha família, da tua família, irmãos. O propósito pelo qual o Senhor sofreu naquela cruz. Marcos 1, versículo 14 e 15. Quantos acharam? Digo amém? Que coisa você acompanha ali também na TV. Diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, o que ele dizia? O tempo está cumprido
e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem de Jesus e a mensagem de João Batista que o antecedeu era focada onde? No reino de Deus voltando para a terra. Ou seja, o governo de Deus voltando para o jardim do Éden. E o reino de Deus, irmãos, aí a gente fica batalhando. Ah, quando eu morrer eu vou para o céu. Quando eu morrer eu vou... Nós vamos, irmãos. Mas o propósito de Deus é que o reino dos céus, o reino de Deus, venha para essa terra. O propósito de Deus, irmãos, é que o reino de Deus venha para dentro da tua casa, para o teu casamento, na vida dos teus filhos, na vida do teu esposo. O propósito de Deus, irmãos, é que a tua família esteja ataviada como noiva. O propósito de Deus, da sua morte e ressurreição, é que a igreja se prepare para encontrar com Ele. E Ele fala, o tempo está cumprido. Irmãos, o reino de Deus não fala simplesmente de um lugar, Ele fala de um tempo. E o tempo é esse. Esse é o tempo. Isso é sério, irmãos. Chama o reino de Deus para dentro da tua casa. Se está tendo confusão, se está tendo falta de paz, se você não está tendo direção, dobra o teu joelho e fala, Senhor, vem o teu governo sobre a minha casa, vem o teu governo sobre a minha família. Irmão, os homens tomem essa postura de chamar a família, chamar a tua esposa para ter um tempo junto com ela, chamar os teus filhos, você que ainda tem filho morando com você. Chame-o, irmão, passeia um pouco, viaja um pouco, vai numa praça. Não estou falando, irmão, simplesmente uma coisa religiosa, de sentar ali. É importante fazer isso, irmãos, mas aonde você estiver, esteja com a tua família. Quantos estão entendendo, queridos? Proteja a tua família, guarde a tua família. Irmã, você que de repente é sozinha, talvez, quantas mulheres viúvas de marido vivos estão por aí? Sim ou não? Quantos filhos órfãos de pais vivos? Porque muitos pais acham, querido, que o que a criança precisa é de um iPhone novo a cada 2 meses, a cada 6 meses, que eles precisam de presentes, e muitas vezes, irmãos, o dar é uma fuga para preencher algo que só vai ser preenchido na vida de uma criança, de um homem, de uma mulher, de um jovem, com a paternidade. Tem coisa que só vai ser preenchida na vida da tua esposa, meu irmão, com a tua liderança, com o teu governo. Minha irmã, tem coisa que só vai ser preenchida no teu casamento, quando você estiver debaixo da mesma missão do teu marido. Pastor, meu marido bebe todas, meu marido fala que não quer saber de igreja, que não quer saber de crente. Minha irmã, mas você então vai dobrar teu joelho, que a palavra de Deus fala que as mulheres de Deus, sem palavras, ganharão o seu marido pelo seu comportamento, pela sua atitude. Irmãos, é uma luta. Irmão, eu sei que é uma luta, mas a tua postura chamando o reino de Deus para dentro de casa, ela muda circunstâncias. Ela muda situações. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E o Evangelho, irmãos, são as boas novas. O Evangelho fala de renúncia. O Evangelho fala de abnegação. O Evangelho fala de cruz. Experimenta hoje, irmão e irmã. Você, ao entrar na tua casa, falar: Senhor, venha o teu governo sobre a minha casa. Experimenta hoje, aonde você chegar, aonde você entrar, falar assim: Senhor, que venha o teu governo sobre esse lugar. Experimenta fazer isso, irmãos. Você vai ver a transformação que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua família.
e se posiciona com os teus filhos. Posiciona, dá destino. O reino de Deus é chegado entre nós. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora. Deixa eu o ministério de louvor. Irmãos, existe um espírito que está atuando nesses últimos dias, tanto no mundo, no sistema desse mundo, que é esse espírito do anticristo, que nós já podemos ouvir os seus passos, mas existem também, segundo a palavra de Deus em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, que fala que Deus iria novamente trazer o espírito de Elias. A gente consegue projetar ainda ali? Malaquias, para a gente finalizar com esse versículo 4, 5 e 6. Malaquias. Olha que coisa interessante, gente. Versículo 4, capítulo 4, versículos 5 e 6. Vamos ler juntos? 1, 2, 3, já vai? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos ler mais uma vez? Você agora vai ler com mais unção. Vai lá, versículo 5 e o 6. 1, 2, 3, já vai, bem forte. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, por que Deus, através do profeta, ele fala que iria enviar o espírito do profeta Elias? Tivemos tantos profetas. Daniel, um profeta que realmente mudou uma geração, sim ou não? Passou ali por vários reis como governante também. Nós temos Isaías, irmãos, que é considerado um profeta messiânico, mas ele fala de Elias. E ele usa um termo que ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Irmãos, se teu pai não se converter, saiba que os filhos, eles vão influenciar e os pais se converterão. Se os filhos não se converterem, os pais serão usados para converter o coração dos filhos. Por isso, aqueles que têm filhos desviados dos caminhos, creia que os dias que nós estamos vivendo é o dia como dos dias dos profetas Elias, que trará essa reconciliação. E Elias foi citado, irmãos, porque ele foi o único profeta que deixou um filho espiritual. Isaías não deixou um sucessor, irmão. Samuel não deixou sucessor. Daniel não deixou sucessor. Mas Elias deixou Eliseu. E Eliseu fez o dobro do que Elias fez. Quantos lembram disso? Se Elias fez 12 milagres, Eliseu fez 24. Irmãos, eu estou com 60 anos, não sei quantos anos mais o Senhor vai me dar. Se Ele quiser me dar mais 60, com disposição e saúde, eu estou aqui, Senhor, e vou em frente. Mas uma coisa eu sei, irmãos, que o Senhor está me chamando para deixarmos uma descendência espiritual. O que eu prego aqui nesse púlpito, irmãos, o que eu faço hoje no reino de Deus,
embora eu nunca tenha feito isso, pelo menos que eu me lembre, se eu fiz, eu peço até perdão ao Senhor, para me aparecer, ou para que o meu nome, o meu ministério seja conhecido. O que eu faço hoje, irmãos, é para que a próxima geração possa ir além do que eu fui, muito além, para que meus filhos biológicos vão além do que eu fui. Como estão entendendo, irmãos? Viva hoje, meu irmão, minha irmã, para investir na próxima geração, para ser uma ponte para a próxima geração. E nós vamos terminar esse tempo dessa noite adorando ao Senhor em família, junto com a tua família, irmão, com essa visão de família, com a visão de propósito. Queridos, a tua família pode abençoar outras famílias da terra. A tua família pode abençoar aquele vizinho teu, irmão. A tua família pode abençoar aquela pessoa que está lá passando luta. Essa colega lá do trabalho, a Kátia, hoje passou mensagem para mim novamente. Ela foi impactada, irmãos, pelas orações da igreja. Ela estava mal, mas mal mesmo. Ela falou: Marcão, eu não sei o que está acontecendo comigo. Mas ela testemunhou, irmão, falou assim: olha, depois que vocês começaram a orar por mim, eu fiquei boa, eu fiquei curada. Os médicos não sabiam o que ela tinha. E ela falou: eu fiquei boa, Marcão, só pode ter sido a oração. Está dando para entender, queridos? A tua casa, a tua família, e aonde você está, você representa a tua família. Saiba disso, querido, existe um propósito maior. Não é só vir domingo à noite para a igreja, não é só participar de uma célula, é você preparar a próxima geração. Uma geração louvará outra geração e cantarão os poderosos feitos do Senhor. Aleluia. Irmão, que você hoje viva pensando no teu... Até aqueles que já casaram, já saíram da tua paternidade ali, debaixo do teu teto, continue a orar por eles, para que eles se convertam, porque o coração dos pais se converterá aos filhos, e o coração dos filhos se converterá aos pais. E dessa forma, querido, não haverá maldição, mas haverá bênção. Que a tua família seja um canal de bênção, que a tua casa, os teus filhos sejam um canal de bênção. Por isso que é hora de voltar. Você que está longe do propósito, você que está vindo para a igreja domingo após domingo, mas a tua família está longe do propósito, volta hoje. Volta para o propósito eterno de Deus, que é de ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus, para que o seu reino seja estabelecido nessa terra. O reino de Deus é a família. Essa é a palavra dessa noite, irmãos. Que é chegado o tempo. É chegado o tempo